Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Vamos dar mais um tempinho aí para ver se chega mais alguém para a gente iniciar a nossa live aqui na Academia do Belo. Seja bem-vindo, Ney. Vamos já iniciar a nossa live. Boa tarde, gente. Que maravilha. Sejam todos bem-vindos à nossa live aqui pela Escola de Artes, Academia do Belo. É com imensa alegria que a gente vai fazer essa live falando sobre a formação do ator a partir dessas bases do Piauí, né, para o mundo. Para quem está vindo aqui pela primeira vez, que não me conhece, eu me chamo Sandra Loyola, sou atriz, professora de teatro, diretora de teatro, sou preparadora de atores já há alguns anos. Tenho me dedicado bastante na preparação de atores, que é um trabalho que eu tenho muito prazer. Eu gosto muito, né, desse trabalho. E o Igor já está por aí, já eu abro para ele entrar, mas já queria começar a falar um pouco sobre esse trabalho da preparação e da importância da formação do ator para a sua profissionalização. Experiências, eu tenho algumas histórias muito interessantes, né, para contar na busca dessa formação, desses conhecimentos que muitas pessoas não sabem, que para ser ator, que para ser atriz requer uma busca intensa, um espírito de busca do conhecimento, do estudo. Então eu tive a oportunidade de, nos meus últimos 10 anos eu tenho trabalhado muito com a preparação de atores. E eu tive a oportunidade de ministrar, de ter o Igor Almeida, que é o nosso convidado hoje, como aluno, né? Eu acho que eu fui a primeira professora dele, vou até perguntar isso para ele. Então o Igor, ele foi meu aluno durante alguns anos aqui em Teresina, ainda consigo me lembrar do rosto do Igor, da expressão do Igor na primeira palestra que eu ministrei lá na Casa da Cultura, do olhar dele de vontade de aprender, né, aguçando seus conhecimentos, a busca por esse lugar. E eu me lembro que o Igor, ele fez alguns cursos comigo, tanto na Casa da como depois em outros espaços onde eu levava meu curso. E durante alguns anos, eu acho que foi uns 2 anos mais ou menos que o Igor ficou fazendo esse trabalho comigo, sempre perto de mim. E aí durante alguns anos depois o Igor sumiu, desapareceu. E de repente o Igor um dia me aparece, me liga e diz assim: Sandra, eu tomei uma decisão, eu tô indo embora de Teresina, tô indo embora do Piauí e tô indo atrás dos meus sonhos, vou buscar conhecimento, vou fazer uma faculdade no Rio de Janeiro, na Casa de Artes de Laranjeiras, no Rio de Janeiro. E quando o Igor me falou isso, né, e dividiu isso comigo, eu me lembro ainda das palavras dele. Ele disse que sentia confiança que eu poderia fazer a preparação dele. Eu acho que existia na época uma prova teórica e tinha uma prova prática, onde ele precisava apresentar para uma banca uma cena de um espetáculo de teatro do Nelson Rodrigues, que era O Beijo no Asfalto. E aí, eu recebi esse convite do Igor e aceitei, porque eu senti que existia da parte dele uma confiança no meu trabalho e eu me senti muito preparação com o Igor. Me lembro que foi mais ou menos um mês, mas foi muito intenso o nosso trabalho. Como ele já havia feito alguns cursos comigo, ele já sabia a minha forma de trabalhar e foi muito profundo o nosso trabalho. Quando nós concluímos essa preparação, eu lembro das palavras que eu disse para ele. Eu disse assim: Igor, você vai e você me manda apenas a foto da sua aprovação, do seu nome aprovado, porque você vai passar. Por que eu acreditei nisso? Pelo trabalho que foi feito, pela resposta do ator, né? A resposta do ator ao método que eu estava disponibilizando para ele, pela disciplina e a dedicação do Igor. Então, aqui, depois de 6 anos de ter esse reencontro com ele, eu disse até para ele que ele está me devendo um café, né, porque já faz muitos anos, e como o nosso contato é apenas pelas redes sociais,
Eu sei que ele tem muitas experiências aí dentro dessa busca do conhecimento. E eu estou muito feliz, muito grata por essa oportunidade de conversar com o Igor, depois de 6 anos. Não vamos tomar um café, mas vamos tomar uma água juntos, né, Igor? Eu já vou chamá-lo aqui. Quem está vindo agora, seja bem-vindo à nossa live sobre a formação do ator. Do Piauí para o mundo. Vamos lá, que alegria, estou muito feliz. Tudo bom? Ei, tudo bem? Seja bem-vindo. Atrasou um pouquinho aqui a sua imagem para mim. Você tá vendo direitinho? Vamos tá ouvindo lá. direitinho? Eu tô te ouvindo direitinho, só atrasou um pouco a tua primeira fala. Eu quero saber, boa tarde, Igor. Estou muito feliz de tê-lo aqui. Tá ouvindo? Pra gente fazer esse bate-papo. Eu acho que está atrasando um pouquinho a imagem. Quem está assistindo a nossa live, dá um joinha assim, se está atrasando a imagem, se vocês estão escutando direitinho. Eu acho que está atrasando um pouquinho a imagem. Vamos lá. Deixa eu ver. Vamos dar um tempinho aí para ver se... Tá me ouvindo bem? Tô bem. Eu tô querendo botar música. Eu tô querendo botar música aqui para te recepcionar, não tô conseguindo. Igor, seja bem-vindo. Que alegria te encontrar. Você tá me devendo também, um café, prazerzão. né? Mas... Tem um pouco que a gente não se vê pessoalmente, só nessa coisa de internet. Maravilha. Como é que você tá, Igor? Muito feliz em poder falar com você, apesar da distância. Gostaria já de saber como é que tá aí a tua vida, como é que tá aí essa questão da pandemia também, se você puder relatar um pouco. Não, então, agora eu tô em Teresina, porque eu vim por conta dessa confusão toda. Eu preferi voltar e ficar com a minha família. E já tá com 2 meses que eu tô aqui, desde que começou isso, que ia bloquear lá em Paris tudo, essa coisa do lockdown. E aí eu preferi vir pra cá, pra Teresina, e ficar com a família. Ai, maravilha. Importante, né? Porque senão a mãe fica aflita, o pai fica aflito, todo mundo. E aí, eu quero que você se apresente, fale, já pode se apresentar, falar do seu trabalho. Vou deixar você à vontade para fazer sua apresentação. Tá, eu sou o Igor, sou daqui de Teresina, sou formado em teatro pela Faculdade da Casa das Artes Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Tenho uma formação em mímica também, em mímica corporal dramática, na escola de mímica dramática lá em Paris. E agora eu faço um mestrado em dança na Universidade Paris 8. Puxa vida! Nesse meio do caminho eu também já fui me voltando para o lado da dança. Fiquei sempre dividida entre essa coisa dança e teatro. E agora estou mais focado em dança. Sim, pois é, porque eu botei no cartaz a formação do ator e depois até quando eu fui fazer o vídeo eu fiquei em dúvida. Mas eu já tinha sentido na minha intimidade que realmente você tinha se voltado para a dança. E eu já queria saber, assim, Igor, nós estamos com muito tempo que a gente não se fala, né? E eu consigo lembrar de muitas coisas, assim, interessantes dos nossos encontros, né? Inclusive eu tenho algumas fotos, alguns vídeos também, de algumas aulas que eu ministrei na Casa da Cultura, onde você estava. Me lembro também que você sempre teve uma facilidade muito grande para a questão do movimento. De um curso que eu ministrei lá na escola de teatro. Eu não sei se você vai se recordar, mas eu propus um exercício e você fez uma cena linda. Da casca? Uma cena que era um casal. Lembra? Uma cena que era um casal. Era você e outra menina morena. Uma menina, não me lembro do nome dela, mas eu lembro que a gente fez uma grande roda de dança e você era o protagonista junto com ela e foi um casal assim totalmente diferente do que se propõe os padrões que estão aí na nossa sociedade. Mas eu me lembro que você sempre teve uma facilidade muito grande
nessa proposta do trabalho com o corpo, que é uma coisa que eu faço muito, né? Sim, também. Demais, demais. Até respondendo a tua pergunta que tu falou no começo na apresentação, na verdade, tu não foi minha primeira professora, porque eu comecei no Procopio Ferreira, mas eu fiz muito pouco, frequentei 4 aulas, assim, fui uma aula V, que eu nunca tinha visto como era uma aula de teatro, e me encantei com isso, e acabou que eu não pude continuar seguindo o curso, porque o curso era durante a semana. E aí eu tinha que faltar aula para estar no curso de teatro, só que aí não ia acabar criando confusão e acabei desistindo lá do Procopio Ferreira. E aí fiquei nessa, ai meu Deus, gostei, quero continuar. E aí procurei na internet e achei, acho que é uma coisa até importante falar, que você sempre teve essa preocupação também de divulgação, de divulgar, de colocar na internet, de mostrar isso de alguma forma, assim, que eu acho importantíssimo. Porque há 10 anos atrás, quando eu comecei, acho que as pessoas não tinham tanta essa preocupação em estar colocando na internet, tudo, e você já tinha o seu blog, onde você divulgava os cursos, e eu acho isso importantíssimo, porque foi assim que eu te achei, né? E foi assim que eu comecei minhas aulas contigo, e foi uma coisa mega importante, assim, pra mim. Que maravilha, eu fico muito feliz, porque, na verdade, a gente percebe o valor do nosso trabalho, né, Igor? A gente tem tantos desafios diariamente. E aí eu já tenho, assim, eu tenho algumas curiosidades com relação ao seu trabalho, que eu sei que você foi com algumas questões, com alguns sonhos, e eu sei que ao trilhar esse caminho, né, você acaba encontrando também outras referências. Eu já gostaria de saber um pouco como foi esse seu trabalho, seu curso, né, na Cal, como é que você isso, o seu curso na Cal, como é que foi isso para você? Eu vou falar um pouquinho do antes da Cal, assim, dessa parte desses cursos contigo, assim, que foi muitíssimo importante. A gente realmente começou ali na Casa da Cultura, e aí eu fiquei te seguindo durante uns 2 anos e meio, onde a Sandra ia, eu ia atrás, procurando fazer. A gente fez numa sala ali na Miguel Rosa, Escola de... a gente fez no Palmares também, que agora mudou de nome, não lembro. Esperança Garcia, acho que agora. E aí eu passei esse tempão te seguindo, e foi muito, muito, muito importante, assim, como tu falou. Acho que o trabalho também, ele é bastante voltado para o corpo. Sinto por onde eu andei e que eu tenho feito, acho que o trabalho tá assim, tipo, aqui, sabe? Com todo lugar que eu já frequentei, com toda aula que eu já fiz, acho que eu já saí daqui bem preparado, sabe? Não cheguei cruzinho, não. Eu já cheguei... Poxa, eu tô me arrepiando, viu, Igor? E aí... Porque eu acho assim, eu fico muito feliz. Pode continuar. E aí, agora falando dessa parte da Cal, né? Você falou que quando eu decidi fazer, eu te procurei, né? Aqui, porque na época eu fazia arquitetura aqui em Teresina, na UFP, e deixei um pouco essa coisa do teatro lá pro lado, mas, enfim, sempre querendo. E aí, enfim, decidi largar a arquitetura e ir atrás dessa coisa do teatro. Entrei em contato com você foi maravilhosa comigo, assim, naquela época. Eu fico muito, muito feliz. Foi uma mega ajuda, me recebeu de braços abertos para preparação para a prova da Cal. Você lembra o primeiro texto que eu li para você, a chamada que eu te dei? Você quer isso mesmo? Você vai largar a sua vida? Você lembra do primeiro texto que eu te li, assim, que eu disse, você quer isso mesmo, Igor? Demais. E além de um apoio, assim, profissional, teve um apoio pessoal, de amigo mesmo, assim, sabe? Eu ia deixar tudo aqui, ia largar um curso, ia mudar de cidade, que era uma coisa difícil para mim, e você foi super importante, assim, nessa época. Obrigado. Eu fico muito feliz em te escutar. Quero saber já como foi. Então você já levou essa bagagem, que eu acho que é uma bagagem importante que você levou, a partir dessa base, desse trabalho comigo e com outros artistas que você teve aqui. Mas eu acho que ficou essa bagagem, você levou essa bagagem com você.
que eu acho que é bem significativo a gente falar, né? Porque quando a gente sai do nosso estado, a gente quanto valor que nós temos no nosso estado, né? Quantos artistas como eu, que lida, que trabalha, que busca formação, que busca crescer cada vez mais e que está aqui para ajudar as pessoas através do trabalho. Eu já quero saber disso. Você já levou sua bagagem e encontrou com outras bagagens? Como foi isso lá na Cal? Então, na Cal, a Cal é uma instituição que oferece cursos livres, o curso técnico de teatro e o curso de formação, faculdade de teatro. O que eu fiz foi o curso a faculdade de teatro, né? Sim, mas graduação, a graduação. A graduação, né? Isso. Mas dentro da Cal a gente tem muito contato com os outros alunos, então eu pude acompanhar um pouco também dos cursos livres enfim, da minha formação da faculdade. A formação da faculdade são 3 períodos, não, são 3 anos, quer dizer, 6 períodos. A gente tem aulas de canto, aula de voz, aula de corpo, aula de improvisação e as aulas de montagem de espetáculos. Todo final de período a gente monta um espetáculo com os alunos daquela sala. E no final da faculdade a gente chama um de fora da faculdade, não necessariamente um professor da instituição, para montar um projeto com a gente fora da faculdade. Então, assim, eu acho que a importância dessa formação meio que te dá um norte e também, assim, fazer com que tu tenha experiências com diferentes profissionais. Cada diretor que tu trabalha tem uma visão de teatro, cada professor de voz que tu trabalha tem uma visão de voz, cada professor de canto tem uma visão sobre canto. Então, ao longo desses 3 anos, a gente consegue ter contato com diferentes maneiras de ver o mundo, de ver teatro, de ver arte, e eu acho que isso enriquece muito o trabalho de um profissional. Amplia muito o seu olhar, né, com relação a também as referências que cada professor traz, que cada mestre traz, acaba que norteando o que você realmente quer fazer. Exatamente, porque como você falou, cada professor tem uma formação, cada um vem de uma escola diferente, até porque eu acho que cada escola tem as suas que levanta e o profissional que se forma dentro daquela escola acaba levando um pouquinho dessa bagagem junto com ele. Então, quanto mais contatos com diferentes profissionais, com diferentes professores a gente consegue ter, eu acho que torna essa experiência mais rica. Sim. Dentro da sua graduação, qual foi a referência, assim, Eu me lembro que uma vez eu te fiz uma pergunta, eu disse assim, Igor, e os professores aí? Aí você falou, são apaixonantes e apaixonados, né? E aí eu fiquei assim, eu digo, puxa, o Igor foi para a área da dança, mas aí qual foi o que te impactou aí dentro, se foi já dentro da Cal, essa tua escolha para a área da dança, como é que te impactou isso aí? Desde o primeiro qual referência? Na verdade é sobre as referências que eu queria saber. Então, assim, várias referências, várias coisas que aconteceram, vários contatos com pessoas, com espetáculos que eu tive, assim, dentro da faculdade, desde o primeiro período, na aula de corpo, foi uma aula que eu me encontrei, assim, sabe? Era com a professora Sueli Guerra, que é uma coreógrafa, dançarina, que trabalha bastante lá no Rio de Janeiro, e acabou que eu danço também com ela fora da faculdade, assim, eu dava aula de dança e ela me chamou para fazer as aulas e foi ótimo, assim. Mas também na própria Cal eu acabei tendo contato com a Lina do Carmo, que é uma artista daqui também do Piauí. Ela mora na Alemanha e ela esteve no Brasil, passou pelo Rio. Eu não conheci o trabalho dela e conheci no workshop lá na Cal. Ela trabalha com mímica, né? Tem formação em mímica, tanto com Etienne Decroux quanto com Marcel Massot. Acho que foi isso assim que deu um estalo assim de que era essa coisa que eu queria, que não era nem tão só dança e nem teatro propriamente dito, era uma coisa de teatro com teatro mudo, corpo,
e tinha uma técnica ali atrás, mas também que não é só sobre técnica. E eu acho que foi isso assim que me despertou mais para essa coisa do corpo mesmo. E aí que eu comecei a procurar essa coisa de mim. Não, pode continuar. Uhum. Não, e aí foi que surgiu a ideia, assim, desde esse primeiro período da faculdade, que foi quando surgiu essa ideia de ir para fora, estudar mímica. O curso de mímica foi o do Japão que você... Não, do Japão foi o de Butô. O de mímica foi esse que eu comecei a fazer lá em Paris. Ah, tá. Esse é um curso o quê? É uma formação... É um curso livre, uma formação a formação é um curso técnico. São 2 anos, de 2 ou 3 anos. 2 anos você se forma como artista de mímica, e 3 anos você se forma como professor de mímica. Mas acabou que eu fiz só 1 ano da escola porque eu gostava muito da parte da técnica, mas não gostava muito da parte do pensamento artístico por trás, dentro da escola, assim. Eu gostava importante, eu nunca tinha tido aula de técnica de corpo, sabe? Se você todo dia ter exercícios sobre aquela técnica, isso nunca tinha comigo, e esse ano foi incrível, assim, nesse sentido de sentir a transformação no meu corpo, na percepção minha em relação ao meu corpo, a como eu coloco o meu corpo em cena, como eu percebo meu corpo na rua mesmo, andando. Mas acabou que eu também não me identifiquei tanto com esse lado estético, criativo da escola e preferi sair. E foi quando eu passei também no mestrado de dança, então não tinha como levar os dois, então eu preferi levar o mestrado. A verdade é que é sempre uma busca, né, Igor? A gente busca e vai sentindo dentro da nossa intuição, que nós temos uma sensibilidade muito grande quanto artista, a gente vai sentindo e buscando onde é o nosso lugar. Eu gostaria que você falasse um pouco aqui, eu até peguei algumas coisas, mas eu não vou ler porque eu acho que leva muito tempo, né? Mas você teve também uma oportunidade de perto, né, com os discípulos, eu acho que é discípulos lá de 2 mestres expoentes no Japão, né, que criou o Buton, né? Isso. E que eu acho que é bem interessante você falar um pouco também sobre essa sua formação, como foi, qual foi esse tipo de curso que você fez lá também. Na verdade, os cursos do Yoshito, no estúdio do Kazuo, são cursos livres. Acho que faz muito também dessa coisa da filosofia do Butô. Você não precisa mandar um currículo ou falar o que você fez. Eu acho que a ideia principal é explorar você, o seu corpo e o que seu corpo pode trazer, assim, não de técnica, mas a sua história de vida, assim mesmo. Então, nos cursos do Yoshito, como eu disse, são cursos livres, qualquer pessoa podia fazer, e eu segui alguns workshops com ele, que foi ótimo, assim, foi uma super experiência também, assim, tá? Primeiro porque era lá no estúdio do Kazuo, onde ele ensaiava. Tem toda uma questão, ancestralidade, né? E ele é filho dele, né, do Kazuo. E ele é filho dele. Ele é filho dele e ele foi quem dançou o primeiro espetáculo mais famoso de Butô. Na verdade, o Ichikata e o Kazuo fizeram para o Yoshito dançar. Puxa, então ele estava junto desde o começo, assim, dessa coisa do surgimento do Butô. Sim. E o estúdio ficava em Yokohama, que é uma cidadezinha que fica ao lado de Tóquio. Ficava assim no alto assim, de uma colina, numa casinha super simples. E era incrível assim, a gente entrar naquele lugar demais, Sandra. Assim, você entra naquele lugar e tem assim, do lado esquerdo as roupas que o Kazuo usou nos espetáculos. Do lado direito, assim, os bibelôs do Kazuo, bonequinha, os pôsteres dos espetáculos. E tu entra lá e fica, tipo, abobalhado, assim. História, a importância daquele lugar para a história da dança no mundo, sabe? Esse é um tipo de formação também, né, Igor, que é passada de mestre para o discípulo, né? Porque existem vários tipos de formação, né? E essa formação é uma formação passada do mestre
E eu acredito que lá deve ter muitos seguidores dele, né? Sim, demais, assim, tinha gente do mundo inteiro, tinha muito japonês, mas tinha gente do mundo inteiro, dos Estados Unidos, do Brasil tinha mais gente, da Austrália, da França, tinha gente do mundo inteiro, assim, fazendo, que ia para aquele lugar atrás de se encontrar, assim, como artista. E falando sobre essa coisa de mestre que você falou, realmente, ó, é que ele chama de sensei, que é como se fosse mestre em português, assim. Eu achava super lindo, assim, colocar ele no lugar de mestre, de respeito, assim, com aquela pessoa, aquela figura que é super importante para a dança. E eu fico... É diferente quando a gente lê os livros e quando a gente tem um contato com o mestre. É totalmente diferente, né? Porque a gente consegue sentir toda a energia, e outras coisas que a gente não consegue sentir através dos livros. A principal mensagem assim dessa técnica, eu tenho até aqui, mais ou menos assim, vou dar uma lidinha, né? O Button expressa o que é universal, expressa o que é o ser humano com sua torpe verdade. Assim, tanto para o Budoka, que é o praticante, quanto para aqueles que o veem dançar, as máscaras sociais são arrancadas e a verdade de cada um é brutalmente desvendada, causando, consequentemente, uma espécie de alvoroço interior que nos obriga a sair de nossas estaticidades e conformações em nossa busca do nosso verdadeiro eu. Eles têm uma coisa no Butô que eles chamam de uma exploração de um corpo sem órgãos, que seria mais ou menos essa coisa de um corpo sem esse status social cotidiano, sabe? De buscar o que tem ali dentro da gente, assim, a nossa história, quem a gente é como artista, assim, como você bem falou no final dessa coisa que você leu. É realmente sobre isso, é de buscar você. Não é assim... Durante as aulas não tinha essa coisa de faça assim, faça assado. Não, a gente se propunha a pensar sobre uma coisa para dançar, mas cada um dançava da sua maneira, assim. Não tem uma instrução muito livre. Mais livre, assim, não tem uma instrução para fazer ou do que você tem que atingir, sabe? Ele vai conduzindo, ele ia conduzindo as aulas de uma maneira de que tu encontra a tua maneira de dançar, tu encontra a tua maneira, o teu butô. E não dance do meu jeito, ou faça do meu jeito, mas procure saber quem você é. Eu acho que era muito sobre isso. Igor, como a gente tem também, eu senti isso uma época da minha vida, a necessidade de ter referência de outros mestres. E eu tive 2 vezes de ter o contato com o Barba, né, que faz um estudo de ter todas essas tradições que tem os mesmos princípios, né? A questão da oposição, da energia. Tem uma coisa que sempre me chamou muita atenção na questão desse mestre, né, do Kazu, com relação à questão da flor. Tem uma simbologia, porque eu tenho uma coisa com a flor, né? Eu lembro. E eu vi até uma frase dele aqui, do Yoshito, né? Depois de dançar a flor, nós nos tornamos a flor, dizia ele, enquanto se deslocava pelo espaço com uma rosa na mão. Qual é a simbologia, Igor? A gente até fez esse exercício lá no workshop com ele. Tinha uma bacia, uma cestinha com umas flores de plástico, e a gente tinha que dançar de uma maneira se relacionando com aquela flor, uma coisa meio de uma dualidade entre a vida e a morte, sabe? Assim, até da própria flor mesmo, assim, que vai morrendo, mas que está ali viva e é bonita, mas ela está morrendo assim ao mesmo tempo, sabe? E eu acho que a simbologia dessa flor é uma coisa da simbologia do Butô, assim, de trazer um corpo que ele não é um corpo virtuoso, que ele não é um corpo que dança lindamente, é um corpo que ele é frágil, que ele vai se desmanchando, que ele vai morrendo, acho que como a própria flor. Acho que é meio que isso, assim, eu entendo isso.
Que tem sua vulnerabilidade, mas tem sua beleza, né, também. Isso, como tudo na vida. Eu acho que no Butô, o Kazu, quando ele fala sobre dança, ele nunca fala sobre técnica, ele fala mais sobre a vida, assim, sobre os astros, ele faz comparações com animais, ele gosta de falar sobre o grito do neném quando nasce, sabe? Tem essa relação com a criança que acabou de nascer, com o idoso também que está ali prestes a morrer. A gente fica experimentando esses lugares, assim, no Butô. Eu tive também a oportunidade de fazer aulas com outra pessoa, com a artista japonesa Aki Watanabe, que mora em Paris, né? É uma dançarina de Butô que mora em Paris. Então eu tive aulas tanto com o Yoshito quanto com a Aki. E aí a gente que frequentava aulas da Aki sempre ficava se questionando assim, sobre as pessoas meio que esperavam que ela entregasse uma técnica, ou que ela entregasse ok, vocês têm que atingir esse objetivo. Mas não, assim, no Butô não tem isso. Eu acho que é mais, assim, você pensar sobre o que você está fazendo, você poder fazer essas comparações entre a vida, assim, entre o que você vê, os astros, a natureza. Uma frase dele, né, que ele fala aqui: o que me interessa é o que o homem com esse corpo tão pequeno contém todos os elementos do universo dentro de si. E a gente percebe que existe uma pressa, uma agonia, né? De muitos jovens, de muitas pessoas que querem fazer arte para ter as coisas prontas. Né? Eu quero uma técnica, um passo mágico, e as coisas não são assim. Né? Mas eu acho que o Butô também é muito sobre isso mesmo, não é sobre atingir uma coisa, é sobre se conhecer. E eu acho que se conhecer é uma coisa que leva tempo. E, infelizmente, é uma coisa que muitos artistas ainda renegam o autoconhecimento, né? O próprio fazer teatral, o próprio fazer da dança, ele propõe o autoconhecimento, né? Nós sabemos que ele propõe o autoconhecimento através das relações, através do contato com o outro, consigo mesmo. Você concorda, Igor? Isso, assim, até no próprio teatro mesmo, assim, você não faz teatro sozinho, né? Você sempre está com outras pessoas. Acho que é uma coisa que você faz muito. E acaba... Artistas ainda renegam o autoconhecimento, né? O próprio fazer teatral, o próprio fazer da dança, ele propõe o autoconhecimento, né? Nós sabemos que ele propõe o autoconhecimento através das relações, através do contato com o outro, consigo mesmo. Você concorda, Igor? Isso, assim, até no próprio teatro mesmo, assim, você não faz teatro sozinho, né? Você sempre está com outras pessoas. Acho que é uma coisa que você faz em conjunto. E acaba que essa coisa de se relacionar com o outro faz você se conhecer também. Assim, você ter contato com outras histórias, outras pessoas, outras formas de ver o mundo, vai te dando um norte de, ok, fulano pensa assim, ciclano pensa assim, mas eu penso assim. Acho que essa coisa do teatro é muito rica em relação ao autoconhecimento. Sim. E a aceitação do outro também. Claro, porque o Kuzner fala, né, que o teatro requer do outro, contato com o outro. Mesmo que você faça um monólogo, sempre você está em um espaço onde requer uma harmonia coletiva. Porque, na verdade, tudo que você faz dentro de um processo, isso vai reverberar no resultado, né? Então, se a energia dentro desse bastidor não é uma energia interessante, não é uma energia aberta para o autoconhecimento, para a relação com o outro, né? Que, infelizmente, nós sabemos, Igor, que dentro da nossa profissão existe uma coisa que é um macaquinho doido que as pessoas não controlam, né? Que é a vaidade. Mas a própria arte, ela propõe você lapidar a sua alma, você lapidar seu espírito, né? A própria prática do teatro. Quer acrescentar mais alguma coisa, Igor?
com relação a isso que a gente está falando? Em relação ao Butô, talvez só uma de um livro que eu tenho, que é um livro sobre... Esse livro aqui é um livro sobre o encontro de um fotógrafo brasileiro com o Kazuo Yoshito, em São Paulo. É um fotógrafo que mora em São Paulo e ele teve a oportunidade de fotografar o Kazuo e o Yoshito tanto nos bastidores quanto no espetáculo. E meio que foi esse livro que me levou para o Japão, sabe? Puxa. Tá. Lindo. Tá refletindo um pouquinho, mas já andei olhando aí algumas coisas, já estudando algumas coisas também. Maravilhoso. Muito bonito o livro. Qual é o nome do fotógrafo? Tem algumas pessoas interagindo aqui. Emílio Luiz. Emílio Luiz. Deixa eu só dar uma olhadinha no que as pessoas falaram aqui. As pessoas fizeram alguns comentários, eu vou já dar uma olhada. Quer mostrar algo mais, Igor? Algo mais? Mostrar uma fotinha do Yoshito. Calma. E esse é o Yoshito, que é o filho do Kazuo. Você teve o treinamento com ele, né? Que maravilha, oportunidade grande. Qual a idade dele, Igor, hoje? Ele faleceu esse ano. Não, ele faleceu esse ano, em janeiro. Puxa, foi. Foi, acabou. Você teve a oportunidade, então, de... Sim. Puxa, foi um negócio, assim, que eu decidi de ir no ano passado e botei na minha cabeça que ia e juntei as forças para ir. E acabou sendo importantíssimo, porque era a última oportunidade que eu ia ter de ter esse contato com ele, né? Maravilha. E acabou sendo mais especial ainda porque eu estava no último aniversário dele, assim, fizeram uma festinha e chamaram os alunos e as pessoas dançaram para ele e cantaram. Foi um momento super especial. Aí hoje lá o estúdio está com quem hoje? Então, tá com a família, porque na verdade a família inteira trabalhava em prol disso, assim, tanto na produção, nos bastidores, na produção dos workshops, divulgação dos espetáculos. Mas, sinceramente, eu não sei ainda o que vai ser feito lá do estúdio. Tem muito material lá de foto, de vídeo, de figurino, como eu falei, e assim, a própria história do Butô mesmo. E acho que lá do Japão que continuam voltando lá e acho que tentando sentir de alguma forma a presença dele. Mas não sei, eu espero que continue usando esse lugar para dançar, assim, porque seria triste se também a morte dele fosse a morte do lugar, né? Acho que o lugar também continua vivo. Eu acredito que não, porque os japoneses eles têm um cuidado muito grande com a questão da ancestralidade, das heranças. Isso. Uhum. Então, eu não acredito que isso ocorra, não. Não pode, né, ocorrer isso. Não pode. Eu já queria... Igor, deixa eu ver aqui. Então, Igor, você, quando a gente sai do nosso estado e a gente vai atrás de conhecimento, a gente encontra referências que nos inspiram e a gente escuta referências do nosso estado sobre o outro olhar das pessoas, né? Uhum. E existem as referências que a gente leva que as pessoas não conhecem, não é verdade? Existem as referências que a gente leva, mas que estão no anonimato, que as pessoas não conhecem. E existem as referências que o Brasil conhece. Por exemplo, na área da dança, a gente tem o Marcelo Evelyn, é uma pessoa que todo mundo fala do trabalho do Marcelo Evelyn, né? No Piauí. Não só no Brasil, como no mundo, assim. Acho que o Marcelo é uma pessoa muito massa, que acho que o Piauí tinha que valorizar mil vezes mais, porque... é uma pessoa imperativa, assim, para dança no Brasil e no mundo, sabe? Assim, eu tenho encontrado com ele lá em Paris e visto os últimos espetáculos dele e fica, assim, uma comoção. No próprio mestrado, assim, que eu comecei na primeira semana de aula, assim, 5 professores falando que a gente tinha que prestar atenção no trabalho dele, assim.
E eu fico, nossa, que massa, tipo, que orgulhão, sabe? Uma pessoa daqui, do Piauí, e que tá aqui, que atua aqui. Não é uma pessoa que é daqui, foi para fora, não, é uma pessoa que é daqui, atua aqui, produz coisas aqui e leva para fora, assim. Eu acho uma coisa incrível. Marcelo é uma super, super, super referência, assim. Uma pessoa, assim, sou apaixonado tanto pela história dele, quanto pelo que ele produz, pela arte dele. Eu acho ele um artista muito massa. A própria Lina também Sim. é agora em Paris, acho, não lembro o mês, está com 7 meses, que eu vi ela se apresentando no Museu do Homem, que é um museu assim mega importante, ela falando sobre o Festival Interartes, falando sobre a experiência dela na Serra da Capivara, e a gente vendo aquelas fotos da Serra da Capivara, as crianças do São Raimundo Nonato ali sendo expostas no Museu do Homem, tu fica tipo, nossa, que massa, que, sabe, a gente fica, eu como piauiense fico muito feliz, assim, Sim. Se sente ver isso. orgulhoso, né? Demais, total. Tem esse reconhecimento lá e às vezes não tem dentro do seu próprio estado. Demais. Existe muito isso, as pessoas, o artista da terra, as pessoas que estão aqui produzindo, trabalhando, que saem para buscar esse conhecimento, como o Marcelo busca, como eu busco, como a Lina, como você também. Infelizmente é assim, santo de casa não obra milagre, né? Mas a gente vai fazendo o nosso trabalho e quando a gente sai para fazer essas formações fora, a gente vê as referências que já são referências dentro do Brasil, fora do Brasil, e as referências que estão no anonimato, mas que também faz a diferença. Demais. Falando sobre isso, por exemplo, eu carrego muito essas coisas daqui comigo, sabe? Assim, tipo, nunca... Por exemplo, na Cal, tentei colocar uma coisa da Maria da Inglaterra ali numa peça, trouxe essa proposta da Maria da Inglaterra, assim, mostrei a história dela, mostrei a artista, mostrei as músicas, as outras pessoas ficaram assim, encantadas. E é isso, assim, eu acho que a gente tem que valorizar mais o que é nosso, sabe? Acho que fortalece mais a nossa identidade. Total. Quando a gente vai para fora, né, Igor? A gente percebe o quanto de valor que nós temos e que, de repente, nós mesmos, por uma questão de autoestima, às vezes, não observa esses valores, né? E eu já queria pegar dessa parte que você falou, dessas influências, e saber o quanto disso tem nesse seu trabalho que você está fazendo mestrado, essa sua pesquisa, o quanto tem de Nordeste, o quanto tem de Piauí, o quanto tem de toda essa sua bagagem desde o início e que traz esse movimento para a sua dança, para o seu trabalho, que te identifica, que mostra o teu valor e a tua personalidade na dança. Então, o meu projeto realmente é bem Piauí, pesquisando sobre o Galpão do Disseu, que é um lugar de arte que teve aqui em Teresina no Disseu. Acho que ele ficou aberto durante uns 10, não lembro agora. E é isso, assim, a minha pesquisa gira em torno do Galpão do Disseu e arte contemporânea e dança contemporânea aqui no Piauí. Então, tenho que estudar sobre a história da dança aqui no Piauí, e contextualizar o Galpão do Disseu dentro dessa história da dança do Piauí, que é uma história também muito bonita que eu venho descobrindo mais esses dias. Estou aproveitando para dar uma estudada sobre isso. Fantástico. É uma grande oportunidade, acaba uma missão aí, né, que você tem aí para estar trazendo toda essa identidade, esse trabalho, a importância desse trabalho aí para outros lugares. Demais. E eu super percebo a importância disso quando eu apresento, sabe, assim, na sala de aula, e as pessoas olham com aquele olhar de interesse, assim, sabe, para essa história, para essa coisa que aconteceu na periferia de Teresina, no Piauí, no Brasil, e o quão rico é isso, e é nosso também. Interessante. Muito bom falar contigo. Acho que nosso tempinho já está se esgotando. Algumas pessoas... Vou dar uma olhadinha aqui para ver se alguém falou algo mais. Deixa eu ver aqui. As pessoas já estão querendo um workshop com você. Faz tempo que eu chamo ele, que eu já proponho isso para ele.
Eu disse para ele, quando ele foi, eu digo, olha, quando você aprender algumas coisas, volte para compartilhar. A gente precisa compartilhar os conhecimentos. Eu já tinha dito isso para ele. Aí já tem gente aqui, Igor, falando assim, eu quero fazer um workshop com ele, é preciso muita sensibilidade, a Caroline disse. Então as pessoas estão fazendo esse comentário, né? Sandra, convida para fazer um workshop. Algumas pessoas que já são minhas alunas, que querem... Tem muita gente aqui, deve ser incrível. Parabéns, minha amiga. As pessoas estão gostando muito da live, do bate-papo. Que linda a documentação dos japoneses. O Elo falou. Igor, eu estou super feliz. As pessoas estão elogiando muito aqui. Sensacional, orgulho, boa tarde. As pessoas estão gostando muito. Quem é artista? Eu acho que essa live aqui, ela é muito legal, a gente poder compartilhar a sua história, Igor. E saber que é possível, né, Igor? Quando a gente tem um sonho que é latente, pulsante dentro da gente. Eu gostaria que você já deixasse essa mensagem, assim. Você largou tudo, eu não quis dizer tudo que havia acontecido, né? Mas você largou esse curso de arquitetura e foi atrás dos seus sonhos, que era algo que estava pulsante em você. E eu já queria que você... Eu acho que está pertinho do nosso tempo acabado. Não é um café, mas é uma live, é um bate-papo. E quero que você diga as suas considerações finais, assim, essa questão da formação é tão importante, né, Igor? Muitas pessoas ainda negam a questão da formação. Infelizmente, nós temos alguns desafios aqui no Piauí. Nós não temos a graduação em artes cênicas, né? Nós temos uma escola técnica, nós temos alguns cursos livres. Claro que hoje existem mais oportunidades do que na sua época, do que na minha época. Na minha época não existia nenhum curso, não existia curso de teatro. Então, assim, todas as coisas que eu conquistei foi com muita dificuldade, com muito espírito de busca, de muita persistência, perseverança. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né? Porque existe esse espaço onde as pessoas acham que ser artista é uma coisa que você não precisa estudar muito, e não é nada disso. A gente precisa estudar muito, a gente precisa buscar, ter essa intensidade, como você falou, que você sentiu como é diferente você trabalhar a técnica todos os dias, isso no seu corpo, a intensidade disso. Essa disciplina, quando a gente sai para fora, a gente vê como é diferente, né, Igor? A prática lá fora, como a dedicação é diferente. E que muitas vezes, por uma deficiência na nossa formação da graduação que nós não temos, acaba que ficando um pouco complicada a nossa formação. Então, quem não tem a oportunidade de sair para fora, fica. Mas eu quero que você deixe uma mensagem aí. O que você traz? Acho que a mensagem é te agradecer pelo convite da conversa. Foi ótimo. E te agradecer também por insistir, assim, aqui, tipo, por estar insistindo nesse trabalho de teatro, por estar sempre tentando se renovar, sempre tentando trazer coisas para cá, sempre tentando movimentar de alguma forma, que eu acho importantíssimo, mesmo sabendo que aqui a gente trabalha com poucos recursos. Enfim, te agradecer mesmo, assim, por estar ali insistindo, pela tua dedicação para o teu trabalho, a tua dedicação nas aulas, quando eu tinha contigo, era incrível, assim, ver que tu realmente estava ali presente, estava trazendo aquele conteúdo com paixão, assim, é muito gostoso você receber você tá numa aula onde o professor também está apaixonado pelo que ele está fazendo, assim. É isso, obrigado, Sandra, obrigadíssimo. Bom demais te ouvir, estou super feliz, super agradecida. Eu acho que você é uma semente que está longe, mas que está perto, que eu sempre falo muito de você, tenho um carinho enorme por você. Tenho outros alunos também que já são sementes que estão por aí. Esse ano eu tive um ator do meu grupo também que eu fiz uma preparação com ele. O ano passado ele tentou ir para o Rio. Esse ano ele conseguiu ir para o Ceará fazer artes cênicas. Também eu fiz a preparação com ele. E eu estou muito feliz porque eu acho que esse é o resultado do trabalho, né? Eu acho que esse trabalho, quando a gente faz com amor, com dedicação,
Eu costumo dizer, Igor, que eu ressignifiquei muitas coisas, porque eu não tive uma formação fácil, né? Eu não tive professores fáceis, eu não tive... Você sabe disso um pouco, dessa história. Mas eu consegui não reproduzir o que eu vivi. Eu não me incomodo com o talento dos meus alunos, muito pelo contrário. Eu potencializo para que eles voem, para que eles cresçam, para que eles vá para onde eles desejam ir. E se eu puder botar um degrau, se eu puder ajudar, esse é o trabalho que a gente faz com bastante amor e que muitas vezes não é reconhecido dentro do nosso próprio estado, infelizmente, né? Infelizmente esse reconhecimento a gente não tem, mas a gente não trabalha pelo amor, e pelo amor é a coisa mais importante, que já é o resultado da história que você tá vivenciando, da história de outros alunos que eu tenho, que acaba que sendo um reconhecimento de uma certa forma, que me dá uma felicidade muito grande. Que bom, Sandra. Fico feliz de ouvir isso. Bichinho, tu tá aqui, vamos tomar um café, viu? Quando passar essa coisa toda de pandemia, eu ainda vou ficar um tempo aqui, não sei quando eu vou voltar. Talvez até setembro eu fique por aqui e a gente combina esse café. Vai dar certo. Tudo de bom, viu? Cheirinho. Você também, Sandra. Beijão. Grande abraço. Obrigada a todo mundo que participou dessa live, gente. Tchau. Muito obrigada, Igor. Estou muito feliz. Quero que as pessoas que estiveram com a gente até agora nesse bate-papo super interessante sobre a formação do ator, como é importante essa formação, né? Seja ela técnica, seja ela superior, seja ela livre. O importante é que seja com compromisso, com comprometimento, com verdade, com amor, principalmente à arte. Isso é o que nos leva mais longe. Então quero convidar quem está aqui na live para fazer parte do meu canal lá no YouTube. Aqui no bio do meu Instagram tem o meu canal. Se vocês puderem acompanhar o canal, eu estou gravando alguns vídeos sobre conteúdo ligado ao teatro. E vai ser uma alegria ver vocês por lá, tá bom? Um grande abraço, tudo de bom para vocês e até a próxima live. Grande abraço. Tchau, tchau. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz que eu acabei de com um aluno meu que eu não via há 6 anos, o Igor Almeida. Atrás, o Igor tomou uma decisão que mudou toda a vida dele, toda a escolha profissional dele. Na época ele fazia arquitetura e ele tomou a decisão de deixar tudo aqui, família, estudo, e ir em busca dos seus sonhos, do que era aquele chamado de dentro da sua intimidade, de dentro da sua alma. E o Igor fez durante muitos anos um curso de teatro comigo. Para onde eu ia, o Igor ia atrás. Pôde ir através do meu trabalho, do método que eu usava, ganhar alguns conhecimentos nessa área e se fortalecer como artista. Mas chegou um momento que ele tomou a decisão, ele me procurou para que eu pudesse fazer a preparação dele. Ele disse que sentia confiança no meu trabalho e sentia que eu poderia ajudá-lo. E aí eu fiz toda a preparação para a prova prática dele. Ele ia se apresentar para uma banca, né, de profissionais lá da Casa de Artes Laranjeiras, no Rio de Janeiro, onde ele devia apresentar uma cena curta da peça de teatro, deixa eu me lembrar, Nelson Rodrigues, O Beijo no Asfalto. E aí eu topei fazer essa preparação, mas antes eu dei uma chamada no Igor. Eu me lembro que eu disse: é isso mesmo que você quer, Igor? E dei uma chamada nele e li um texto para ele onde fez ele realmente refletir bastante sobre essa escolha. E eu lembro que na época não foi uma escolha, claro que não foi uma escolha fácil, né? Teve muitos desafios, mas ele estava obstinado a seguir os sonhos dele. E se passar